Você tem uma ideia e está pensando seriamente em entrar no mercado de aplicativos para colocá-la em prática? Está pensando em desenvolver o app para smartphone, né? Ou uma aplicação web por conta própria e vendo o que vai dar? Pois é, galera, essa vontade, né, que muita gente tem em empreender nesse ramo é mais comum do que você imagina, mas nem todo mundo consegue de fato ver os seus planos se tornando realidade, inclusive muitos deles nem sequer saem do papel. Sabe por quê? Hoje você vai ficar sabendo por que tanta gente quer seguir esse caminho, os motivos que levam grande parte dessa galera a não conseguir ver suas ideias rodando no mercado e, claro, eu vou te ensinar a não cair nos mesmos erros que eles. Bora pro vídeo? Fala galera, aqui é o Rafa, valeu demais por você estar comigo nesse café e no papo de hoje a gente vai falar sobre empreender no ramo de aplicativos, que podem ser apps mobile ou web apps, tanto faz, mas tem uma galera aí que hoje em dia está super motivada para lançar alguma coisa, uma ideia, né, que surgiu na cabeça, que muitas vezes acaba se tornando realmente algo muito forte na vida profissional e até na vida pessoal de quem está organizando um projeto dessa natureza. Porque a pessoa cria uma expectativa muito grande quando se imagina fundando uma empresa, lançando um produto, virando referência no setor que ela está querendo empreender e principalmente quando ela projeta um futuro colhendo os frutos financeiros disso depois do sucesso. E é por isso que esse é um assunto que acaba se tornando até de certa forma bem sensível, né? Por incrível que pareça, porque é uma coisa que mexe muito com o sentimento das pessoas, com a autoestima, com a visão de futuro dela, com as expectativas e, claro, com a forma como essa pessoa enxerga a própria competência profissional. Então, acho que realmente vale muito a pena falar sobre isso e pontuar algumas coisas muito importantes. Mas Rafa, você está falando sobre lançar aplicativos. Você alguma vez já lançou algum app? Pois é, galera, sim, eu já desenvolvi alguns aplicativos, já tive ideias que na hora me pareceram sensacionais, aprendi muito desenvolvendo essas ideias, algumas se tornaram realidade, outras não. Mas a verdade é que, na minha experiência, fazer um aplicativo nascer e colocar ele no mercado, ou usando o linguajar da área, né, colocar ele em produção, ou seja, deixar ele pronto e disponibilizar para as pessoas usarem, é muito mais difícil do que parece e tem muito mais coisas envolvidas do que simplesmente ter uma ideia e sair escrevendo código. Mas então beleza, vamos lá. A primeira parte desse processo, como você já deve imaginar, é a concepção da ideia, que é basicamente você observar o comportamento das pessoas, dos negócios, né, dos consumidores, entender uma dor que exista para um determinado grupo e propor uma solução para aquela dor, que é vendida através de uma aplicação. A primeira concepção errada que todo mundo tem é que o mais valioso nesse processo inteiro, a parte mais difícil, é ter uma ideia boa. E isso não é verdade, galera, tá? Ideias boas de verdade tem um monte por aí, elas surgem todos os dias e, sinceramente, na minha opinião, é a parte mais fácil de um projeto, né? E sem dúvida é uma das mais legais. E é por isso que tem tanta gente que tem tantas ideias, porque quem é que não gosta, né, de se sentir um visionário, pensando em todas as variáveis, em todas as formas, né, de solucionar um problema, usar criatividade, né, de imaginar as pessoas consumindo o seu produto, né? Até porque, para se ter uma boa ideia, basta você ser consumidor. Não precisa ter nenhum conhecimento técnico, ou seja, qualquer um pode ter uma boa ideia. E é aí, claro, né, que todo mundo gosta dessa parte, né? Mas essas pessoas acabam se iludindo e achando que com uma concepção de uma boa ideia, meio caminho já está andado. E isso daí é longe de ser verdade. E esse é um dos grandes e principais motivos de muitos planos sequer saírem do papel. Quando o idealizador de um determinado produto começa a se mexer para tentar montar isso, em 99% dos casos, falta conhecimento e planejamento. A pessoa simplesmente começa a dar algumas pesquisadas, né, sobre algumas formas de fazer aquela ideia funcionar, se é um desenvolvedor muitas vezes começa a programar um rascunho de um aplicativo e, se não é desenvolvedor, começa a pesquisar algumas coisas e juntar material, links de sites, aplicativos concorrentes, né, que estão no mesmo ramo
E isso tudo é muito legal, mas infelizmente esse é o mais longe que 99% das pessoas que têm boas ideias conseguem chegar. Não adianta sair fazendo 1000 coisas achando que finalmente você tem um projeto e ele está avançando, se você não tiver conhecimento sobre como desenvolver alguma coisa, né, as etapas do desenvolvimento de um projeto, nem que seja pelo menos as etapas iniciais. Ou se você até souber, mas não tiver um planejamento, ou seja, já sair escrevendo código, tentando fazer um produto e tal, enfim, eu já te adianto, tá, que você só vai perder o seu precioso tempo. Bom, então vocês já devem estar aí se perguntando, né, o que realmente precisa ser feito. E antes de mais nada, se você pensou... Ah, eu já sei. O primeiro ponto que o Rafa vai falar é montar o famoso plano de negócios. Disso daí eu já sei. Você errou feio, tá? O plano de negócios é uma coisa que só vem bem depois. E antes de pensar nesse plano de negócio, você precisa entender alguns pontos. E o primeiro ponto é: um aplicativo não é o próprio negócio, e em grande parte dos casos nem mesmo o produto, mas sim um meio pelo qual o produto ou serviço é vendido. É só um vetor, uma forma de viabilizar, de facilitar a entrega do produto, né, ou de prestar o serviço, ou até mesmo de gerar demanda para vender o produto. E isso, pessoal, é uma coisa que muita gente confunde, né, acha que o produto é o aplicativo e acaba se dando muito mal lá na frente, tá? Então, só para você entender, o WhatsApp, por exemplo, não é o produto em si. O produto que a empresa oferece é a comunicação eficiente por texto, áudio, mídia, né, entre 2 ou mais pessoas. Já o produto do Tinder é a possibilidade de conhecer pessoas para se ter um relacionamento. Já o produto do Instagram é o compartilhamento de informações pessoais, sociais, marketing, comunicação, né? E os aplicativos que eles usam são um meio de se fazer isso. Isso poderia ser feito de qualquer outra maneira, mas obviamente a forma mais fácil de se conseguir isso, é claro, é através de um aplicativo. Vocês conseguiram entender a diferença? Mas por outro lado, é claro que a título de simplificar o raciocínio, muita gente adota o nome de produto para esse veículo que é a aplicação. Mas no fundo, é muito importante não confundir. E por que confundir isso pode ser um problema? Porque se você considera o aplicativo em si um produto ou serviço, você fica travado, engessado nos meios pelos quais você pode prestar esse serviço. E além disso, existe uma tendência muito grande da pessoa querer desenvolver a ideia inteira, né, com todos os detalhes, todas as nuances, toda a usabilidade, estética, funcionalidades, antes de colocar no mercado. E isso é, na grandíssima parte dos casos, inviável por vários motivos. Primeiro porque você não sabe se a ideia é boa, tá? Por mais que pareça boa para você, de repente você está enganado. O público, o mercado, pode não achar ela uma boa ideia. Pode não querer usar o que você criou e aí você joga um monte de tempo e dinheiro fora. E o segundo ponto é que, por mais simples que seja a aplicação, fazer um bom software testado, com boa usabilidade, que agrade os olhos dos usuários, seja fácil de mexer, que seja funcional e todas as funcionalidades que a pessoa idealizou já estejam funcionando numa primeira versão, isso demora muito, tá? Principalmente se for desenvolver sozinho. Mesmo aplicações bem pequenas, para atingir um bom nível de maturidade e qualidade, precisam de muito investimento para terem um mínimo de qualidade, seja investimento técnico, de tempo ou até mesmo financeiro. Nossa, Rafa, então você está dizendo que não dá para montar um projeto sozinho, ou senão eu vou ter que ter muita grana? Nada disso, pessoal. Muito pelo contrário. É super possível, mas existem meios de fazer isso do jeito certo. Tem um livro que se chama The Lean Startup, ou na versão traduzida para o português, A Startup Enxuta, do Eric Rice, que é sensacional, tá? É um livro muito bom e definitivamente, se você está pensando em criar um negócio baseado numa ideia e pretende em algum momento usar um aplicativo para prover esse serviço ou disponibilizar um produto, você precisa ler esse livro. Ele é pequeno, não custa caro e vale muito a pena mesmo. E um dos principais pontos dele é a explicação do que é um MVP, né, que é uma sigla para Minimum Viable Product, ou seja, um produto mínimo viável, tá? Que deveria ser a primeira versão do meio de viabilizar qualquer produto ou qualquer serviço que alguém queira construir. Então, o primeiro ponto é: você precisa testar a sua ideia. E por quê? Porque, como eu já disse anteriormente, você precisa saber se a sua ideia é realmente boa, tá? Se ela realmente supre a necessidade de alguém, se ela diminui ou resolve de fato a dor de um usuário ou de um negócio, seja um restaurante, uma loja, um escritório, não importa. E como você faz isso? Você precisa de um produto inicial, o MVP, assim como eu já disse,
que é o básico do básico para você ter algo funcional. Tá? Em alguns casos ele pode até mesmo ser um aplicativo, se não existir outra forma mais simples de fazer esse MVP, mas você precisa considerar até mesmo usar coisas manuais, usar papel, uma planilha do Excel, um WhatsApp, SMS, não importa. Tá? Você precisa conseguir implementar a sua ideia do jeito mais rápido e simples possível, mesmo que seja uma solução super arcaica, como faziam os astecas, tá? Mas não importa, porque aquele não é o seu produto final. Tá? Em alguns casos, claro, não vai ter jeito, você vai precisar de um aplicativo, mas mesmo assim ele tem que ser feito de um jeito básico, simples, para lançar o mais rápido possível. Mas eu recomendo que realmente não seja necessário desenvolver nada, tentar sempre usar o que já existe. E seja lá o que você montar ou como você montar, esse aí vai ser o seu MVP. Então, depois que você montar esse MVP, você tem que colocar ele em prática, colocar ele no mercado para as pessoas usarem, e aí vem o mais importante de tudo, colher feedback. Tá? Não adianta nada você colocar o seu MVP para rodar se você não ficar colhendo feedback constante do seu público, entender o que eles mais gostaram, o que eles menos gostaram, se o seu produto realmente resolve o problema ou não, e até mesmo as pessoas que não quiserem usar o seu produto, entender o porquê. Talvez elas não sejam o seu público, talvez o seu produto precise mudar a forma como ele funciona, talvez a sua ideia não seja boa, e a partir daí, a partir desses feedbacks, começa a vir a parte mais legal dessa fase, que é ter insights baseados nos feedbacks. E esse é o ponto que separa os adultos das crianças, é onde, de verdade, você vai saber se você é bom mesmo ou não no ramo do empreendedorismo. Beleza, então, Rafa, eu vou então colher esses feedbacks e eu faço o quê com essas informações? Agora é a hora de você refinar o MVP com base no feedback. Ou seja, você vai mexer nesse MVP baseado na necessidade das pessoas. E o grande desafio aí tá em entender o que você vai mudar nesse MVP para satisfazer o seu público. E aí, esse vira um processo bem iterativo, ou seja, composto por várias iterações, repetições, ciclos. Então você testa o MVP, colhe feedback, ajusta o MVP, testa o MVP, colhe feedback, ajusta o MVP e assim por diante, até você ver que o seu produto está num ponto relativamente maduro. Em seguida, vai aparecer outro grande desafio, que é descobrir quando o seu produto já está bom o suficiente para você entender o seu negócio, tá? Saber o que você vai de fato desenvolver, se ele realmente resolve o problema dos clientes, e aí sim você vai começar a desenvolver o famoso plano de negócios. E quase todo mundo que já pensou em empreender ou empreende sabe que o plano de negócios é documentar o seu negócio, uma definição bem detalhada e realista que precisa abordar vários aspectos, como o modelo de negócio, estratégia de marketing, projeções financeiras, definir quem é o seu cliente, quem são os seus parceiros, enfim. Vocês com certeza vão encontrar muito conteúdo por aí falando sobre plano de negócios, só que o pulo do gato nessa história está no fato em que para você definir esse plano, você vai precisar antes ter os insights que você obteve pelos testes com MVP e usar eles como um guia, tá? Empreender no ramo de software, galera, nem sempre é da mesma forma que empreender em outras áreas, tá? Existem muitas nuances que precisam ser consideradas, senão, pessoal, já era. E aí depois disso, depois que o seu produto passar dessas fases, muito provavelmente você já vai estar com a cabeça relativamente madura sobre como o seu projeto tem que andar, o que ele vai ser, porque os feedbacks constantes, mesmo depois do plano de negócio, vão acabar te dizendo para qual caminho você precisa ir. E seguindo esse caminho, as próximas etapas são continuar amadurecendo esse produto, seguir o seu plano de negócios, divulgar de acordo com o seu planejamento de marketing, tá? De repente até buscar um investimento. Esse, inclusive, é um ponto excelente, tá? Para você ir atrás de injeção de capital, porque a sua ideia já vai estar validada, então quem tem o dinheiro vai conseguir enxergar com uma maior clareza o potencial do seu projeto e, enfim, por aí vai. Então, galera, como vocês podem ver, montar um projeto, pensar em um app, em um negócio, um produto e colocar ele no mercado é uma coisa que demanda muito tempo, energia, foco, teste, conhecimento e experiência e principalmente persistência, tá? E o problema nisso tudo é que uma maioria esmagadora das pessoas não entendem isso, tá? Elas acham que uma ideia boa de app é o suficiente para ela conseguir abrir uma empresa, ter um produto no mercado, ficar milionária, enfim. E não é bem assim, né? Empreender, pessoal, principalmente no ramo de software, definitivamente não é para qualquer pessoa.
Eu particularmente comecei criando projetos, tá? Queria muito abrir empresa nesse ramo, fiz alguns apps, desenvolvi alguns projetos sozinho, me envolvi com outros projetos também, com outros colegas. No começo eu não tinha conhecimento nenhum, tá? Eu fui fazendo tudo sem planejamento, tudo de qualquer jeito, não deu certo, claro. Depois eu procurei estudar sobre isso, fiz tudo certinho, montei MVP, testei, mas no final das contas eu acabei mudando os meus planos, né? Na verdade, eu acho que as minhas projeções pessoais, as minhas vontades mudaram e eu decidi empreender de uma outra forma aqui com o Café com Rafa, tá? Com a criação de conteúdo, porque eu senti que criar aplicativos não era muito mais a minha praia. Já foi, mas pelo menos hoje eu acredito que não seja mais, pode ser que enfim, um dia eu mude de ideia, mas com certeza tem muita gente que está por aí seguindo esse passo a passo que eu passei para vocês, indo atrás de mais informações e criando negócios que um dia vão ser milionários e vão impactar a vida de muita gente. Tudo depende do perfil de cada um. E você, já teve alguma ideia de aplicativo, de produto, ou tem vontade de um dia abrir a sua própria empresa nesse ramo? Conta pra gente aí nos comentários, tá? E se esse Café com o Rafa de hoje foi de alguma forma bacana para você, te trouxe alguma perspectiva, motivação, faça igual todo mundo que acompanha aqui o canal, né? E deixa aí a sua curtida, compartilha esse vídeo com seus amigos, colegas e, claro, clica no botão de se inscrever para você ser notificado assim que rolar café fresquinho por aqui, beleza? Você não vai se arrepender. Além disso, como muita gente aqui já sabe, eu tô nas redes vizinhas no @eu-sou-o-Rafa-Carvalho. Pode me mandar mensagem por lá, caso você queira tirar dúvidas, bater um papo ou trocar, enfim, uma ideia qualquer, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, ok? E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por me assistirem até aqui. Segue firme, um abraço e fui.